vou continuar falando sobre a glória de Cristo no lar cristão. Já falei no primeiro sermão, a parte 1, parte 2, e hoje eu vou continuar falando sobre a parte 3. Tá bom? Então, só para a gente relembrar de o que a gente já falou. No primeiro sermão, sobre a glória de Cristo no lar cristão, na primeira parte eu falei sobre as bases de um lar cristão. Falei sobre o homem e sobre a mulher. Na segunda parte, nós falamos sobre um cômodo específico do nosso lar, que é a sala de estar, e como ele pode refletir a glória de Cristo. Numa terceira parte, eu falei sobre uma visita indesejada que costuma bater na porta das nossas famílias, que é a amargura. No segundo sermão, na primeira parte, eu falei sobre filhos, sobre criação de filhos. E na segunda parte, eu falei sobre um segundo cômodo de nossas casas, que é a cozinha, e como ela pode refletir a glória de Cristo. Numa terceira parte, eu falei sobre uma segunda visita indesejada que bate na porta das nossas casas, que é a ira. Nessa noite, o sermão está dividido em duas partes. Numa primeira parte, eu quero falar sobre a honra aos pais e às autoridades. E nós vamos falar então um pouco sobre essa relação de autoridade que nós temos nas famílias. E hoje nós vamos falar um pouco dos avós, então chegou a vez dos avós, já falamos dos pais, dos filhos, e vai ter uma parte hoje para os vovôs. E numa segunda parte, eu quero falar sobre o quarto de visita e a hospitalidade, que é uma prática que as nossas famílias deveriam exercitar cada vez mais frequente. Então, para nós começarmos a falar sobre essa primeira parte, que é a honra aos pais e às autoridades, peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20, vamos ler o verso 12. Enquanto vocês vão abrindo, eu quero falar com as crianças. Gabriel, foram todas as folhas? Foram todas as folhas? Tu distribuiu todas? Não? Tá, mas eu consigo ver por aqui. Então, crianças, Guilherme, Doris, preste atenção aqui, Samuel, pessoal que pegou a folha, vocês têm 3 desenhos aí nessa primeira parte, vocês estão vendo? Qual que é o desenho que tem aí? Esse primeiro que tem aí. Guilherme, o que é? Isso, uma coroa. Quem é que usa uma coroa? Um rei, exatamente. Então, nós temos na nossa sociedade, hoje nós não temos mais reis aqui no Brasil, mas nós temos governos. São pessoas que a gente deve respeitar a autoridade deles, tá? Então, quero que vocês pensem. Né? Tem uma segunda figura do lado da coroa, olhem aí, tá vendo que tem um homem barbudo aí? Bem barbudão? Esse homem se chama João Calvino. Esse homem foi um pastor. Assim como nós temos aqui na igreja, Joaquim, pastor Marcos, que nós devemos respeitar a autoridade. Esse homem foi muito importante. Então, quero que vocês pintem ele também. E numa terceira figura, o que aparece aí? Isso. Tem uma criança e tem o papai e a mamãe, que é a terceira. A gente deve respeitar e honrar também os papais e a mamãe. Papai e a mamãe, tá bom? Então, eu quero que vocês pintem essas 3 figuras, que são 3 formas de nós respeitar a autoridade. Irmãos, encontraram Êxodo capítulo 20, verso 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Autoridade é algo que nós temos problema desde pequenos, todos nós. Para algumas pessoas isso se torna mais explícito, para outras talvez nem tanto, dependendo da tua personalidade, mas é fato que todos nós sempre temos um certo problema com autoridade, com pessoas que estão acima de nós. Eu fui sempre uma criança que tive muito problema com autoridade. Eu lembro, durante a minha infância, uma época que qualquer coisinha que acontecia em casa, eu dizia, vou embora. Vou embora e tal, vou embora dessa casa, sei lá, eu devia ter uns 7, 8 anos. Aí a minha mãe conversou com as colegas dela no trabalho, e disse, meu filho fica falando embora e tal. Aí as colegas disseram, não, lá em casa é a mesma coisa. Aí um dia ele falou, vai embora, eu disse, mas pega outras coisas e vai. Aí nunca mais falou isso. A minha mãe disse, vou fazer isso. Aí, a próxima vez que aconteceu, eu falei, eu vou embora dessa casa, não sei o que. A minha mãe disse, pode pegar outras coisas, então vai, fica à vontade. Eu peguei mesmo.
Fui lá, fiz a minha malinha, peguei minhas coisas, peguei meu quadro e estava indo embora, assim. Quando eu cheguei na esquina de casa, minha mãe foi lá atrás de mim, não, volta, volta, volta. Aí ela falou no serviço, ó, não deu certo, lá em casa o moleque estava indo embora mesmo. Teve um outro dia, quando eu já era um pouco maior, devia, sei lá, ter uns 12 anos, que eu fui mesmo. Teve uma briga lá, meu pai queria que eu fosse para o aniversário, eu não fui. Aí não queria ir e tal, eu vou embora. Peguei e fui. E aí tinha uma associação no bairro, deitei embaixo, era de noite já, eram umas 8 horas da noite, deitei lá, fui lá, paguei, dormi. E aí meus pais começaram desesperados, foram na casa dos meus amigos, onde é que eu estava e tal. Já estavam até chamando a polícia, aí me encontraram, depois me encontraram. Então veja, irmãos, pregando aqui hoje, não foi sempre isso aqui, entendeu? Teve um processo bem longo assim até chegar aqui. Eu lembro uma outra ocasião que, para cima da minha casa, da nossa casa, no bairro que a gente morava, tinha uma igreja, e era uma igreja bem estruturada, assim, eles tinham um campo de quadra para basquete, para futsal, e a gente gostava de ir lá para jogar bola. E na frente da igreja tinha um gramado, assim, mas não é dessas gramas mais comuns, tinha aquela, tipo, grama tapetinho, assim, não era exatamente tapetinho, mas aquela grama mais sensível, assim, se você jogar bola naquela grama, você arrebenta. E nós adorava jogar bola lá. Aí um membro um dia da igreja viu, o pastor já tinha avisado que não era para a gente jogar lá e chamou a polícia. E aí a gente jogando bola, daqui a pouco chegou a polícia lá. Aí deu um chamadão na gente, mandou a gente embora. E aí eu fui descendo assim, e eu respondi a polícia. Não, tal. Aí o policial falou, o que tu falou, moleque? Tu quer ir comigo? Aí eu dei aquela gelada, né? Mas aí sim, eu fui indo. Mas assim, para vocês verem o nível de rebelião no coração, né? Sim, é desrespeitar a polícia, né? Na cara dura, assim. Então, todos nós, talvez você não tenha tido as experiências tão graves, mas todos nós temos algum certo problema com as autoridades. Nós temos dificuldade em submeter as decisões de superiores, sejam eles no nosso trabalho, seja na nossa família, ou seja na igreja. Todos nós temos, até hoje. Né? Levante a mão aqui, quem concorda 100%, assim, não tem nenhum problema em submeter as decisões do nosso governo. Quem aqui, assim, concordo, super submisso, quem é que concorda? Quem é que aqui concorda 100% com as decisões já tomadas pelos nossos pais na nossa vida? Levanta a mão. Quem concordou 100%? Quem aqui concorda 100%, se nunca questionou nada, nenhuma das decisões tomadas pela nossa liderança na nossa igreja? Levanta a mão aqui. Vocês estão vendo? Todos nós temos problema com a autoridade. E esse mandamento, o 5º mandamento, pensando nisso, Deus estabeleceu um mandamento específico para tratar essa rebelião do nosso coração, que é o 5º mandamento. O 5º mandamento. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, que a lei de Deus, os 10 mandamentos que nós temos nas Escrituras, ele serve como um espelho para nós hoje. Então, essa é a primeira coisa que você precisa ter muito claro em mente nessa primeira parte sobre a honra aos pais e às autoridades. A lei de Deus, ela é um espelho para a nossa vida hoje. É um espelho. Por quê? Se você tentar cumprir os 10 mandamentos, você nunca vai cumprir. Eu também não vou conseguir. Nós vamos fracassar em algum momento. O único que conseguiu cumprir os 10 mandamentos foi Cristo. E através dele nós encontramos justiça e salvação. Porém, qual que é a função desses 10 mandamentos? É um espelho. Hoje a gente pode olhar para esses 10 mandamentos e ver o que se espera da gente como cristão, o que se espera que nós façamos. Então essa é a primeira coisa, tenha claro em mente, a lei de Deus é como um espelho para a nossa vida, ela não vai te dar a salvação. Salvação é somente por causa de Cristo, através de Cristo. Mas ela serve como espelho para nós vermos quais áreas nós devemos e podemos crescer. Bom, uma segunda coisa que é importante é que este 5º mandamento, ele estabelece uma base de respeito e autoridade para todos os outros mandamentos. Quais foram os 2 mandamentos que Cristo disse assim, eu resumo a lei nesses mandamentos? Qual que é o primeiro mandamento que Jesus resumiu a lei? Quem é que arrisca? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento qual que é? Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu resumiu a lei nesses 2 mandamentos.
Vocês já pararam para anotar por quê? Vamos relembrar os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura e semelhança. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: guarda o dia do sábado para se santificar. Esses mandamentos estão falando sobre o nosso relacionamento com quem? Com Deus ou com o nosso próximo? Com quem? Com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, está falando sobre nós e Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nós e Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, nós e Deus. Guarda o dia do sábado para santificar, nós e Deus. Então veja, o mandamento número 1, que é não terás outros deuses diante de mim, ele é a base desses 4 mandamentos na vertical, que estabelece esse relacionamento entre nós e Deus na vertical. Se você não tiver ídolos no teu coração, se não tiver outros deuses diante dele, você facilmente vai conseguir cumprir os outros 3. Você não vai fazer imagem de escultura e semelhança. Você não vai tomar o nome de Deus em vão. Você vai ter facilidade de guardar o dia do Senhor. Pessoas que têm dificuldade assim, de vir no domingo à noite, de guardar o dia do Senhor, é por quê? Porque o coração deles está cheio de ídolos. Assim. Eles colocam outras prioridades no dia do Senhor. Você percebe? O primeiro mandamento é a base para os 4 que estabelece o nosso relacionamento com Deus. Agora vamos ver os outros 5 mandamentos que nós temos. Os outros 6. Começa com honra teu pai e tua mãe. Depois vai falar sobre não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás nada do teu próximo. Esses mandamentos estão falando sobre o quê? O nosso relacionamento com Deus ou com o nosso próximo? Com o nosso próximo. Então vocês entendem por que Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos? Amarás a Deus sobre todas as coisas significa que se você amar a Deus sobre todas as coisas, você facilmente vai cumprir os 4 primeiros mandamentos. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você facilmente vai cumprir os outros 6 mandamentos. Uma pessoa que ama o seu próximo como a ti mesmo vai respeitar pai e mãe, não vai furtar, não vai adulterar, não vai dizer falso testemunho contra o próximo. Ele facilmente vai cumprir e vai ter um relacionamento saudável com o próximo. E a base desses outros 6 mandamentos é a honra ao pai e à mãe. É a honra às autoridades. Assim como o primeiro mandamento serve de base para os 4, que estabelece nosso relacionamento na vertical, a honra ao pai e às autoridades é o que estabelece a base para os nossos relacionamentos na horizontal com o nosso próximo. Então, isso é bastante importante vocês terem em mente. O 5º mandamento estabelece a base de respeito à autoridade para todos os outros mandamentos que nós temos ali em diante. Uma terceira questão importante para nós entender é que os pais aqui usados são as primeiras autoridades que nós temos na vida. Por isso Deus usou eles como exemplo. Quando uma criança nasce, a primeira relação de autoridade que ela tem é com o pai e com a mãe. E essa é uma relação que permanece a vida inteira. Isso aqui é muito importante nós termos em mente. Nós temos a tendência de olhar para o 5º mandamento como um mandamento para a criança. Concorda comigo? A gente ensina isso para os filhos, assim, honra teu pai e tua mãe. Parece que esse mandamento está falando para a criança, assim. Mas você deixa de ser filho quando você casa? Esse mandamento permanece a vida inteira. A honra aos pais não é um mandamento exclusivo apenas para uma época da tua vida. Ele permanece a vida inteira. Então aqui eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre essa outra faceta do mandamento. Eu não quero falar com as crianças nesse aspecto. Se espera que elas respeitem, honrem seus pais quando crianças. Mas quando nós nos tornamos adultos, este mandamento ainda permanece o mesmo, imutável para todos nós. Então, a pergunta que fica é: que lugar teus pais ocupam nos teus planos para o futuro? Você já parou para pensar nisso assim? Jovens e tal, pessoal, é fácil a gente fazer planos assim, quero isso, quero aquilo, quero conquistar isso e tal. E qual que é o lugar que os nossos pais têm em nossos planos para o futuro? Porque se você fazer todo um planejamento, assim, dizer quero ficar em Chupinzinho, quero ter isso, quero ter aquilo, e o teu pai ou a tua mãe
tiver algum problema, os teus planos vão ter que mudar por causa deles. Se você quer honrar os teus pais, isso não é só quando você é criança, é até o fim da vida. É até o fim da vida. E aqui, assim, irmãos, os asilos que nós temos hoje são um verdadeiro insulto a esse mandamento. Os asilos mostram justamente filhos que não estão dispostos a honrar os seus pais até o fim da vida deles. E graças a Deus aqui na igreja nós temos bons testemunhos disso, e eu faço questão de falar aqui em público, não por uma questão de exaltar o orgulho das pessoas, mas por ser realmente um bom testemunho para todos nós. Nós temos o Sérgio, que cuidou do seu pai até o último momento. Nós temos agora o Juliano, que está cuidando do pai, que ele nem conviveu por muito tempo, né? Deixa de vir no culto, reveza com a Raquel para estar cuidando do pai dele. Isso é um excelente exemplo para nós, olharmos e vermos o que é cumprir este mandamento. É você abrir mão assim, de ganhos pessoais, financeiramente, você planejar o teu futuro pensando nos teus pais. Se eu tiver que gastar tudo que eu conquistei uma vida inteira por causa dos meus pais, em honra a eles, eu vou fazer. É isso que se espera da gente. Então, quanto de honra nós dispensamos aos nossos pais hoje? Pensem sobre isso. Assim. Quando nós somos crianças e somos jovens e moramos com nossos pais, é fácil a gente estar sempre com esse mandamento em mente e tentar cumprir, porque a gente está convivendo com nossos pais. Mas e depois que a gente se afasta deles? Meus pais moram a 8 horas daqui hoje. Quanto de tempo a gente pensa e a gente gasta durante a semana em honra aos nossos pais? Assim? Eu tenho uma avó que mora no Rio Grande do Sul. Minha avó tem 9 filhos, da parte do meu pai. Uma das grandes reclamações é justamente a falta de tempo que os meus tios, no caso, oferecem. Assim. Eu não estou dizendo de você ter que estar todo dia com teus pais, simplesmente de você ligar para ele numa certa frequência, assim, que ele não se sinta sozinho. De você dispensar um tempo de qualidade com ele. É isso que se espera. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Se nós não aprendermos a fazer isso, assim, honrar a autoridade número 1 que nós temos na nossa vida, que são os nossos pais, a gente nunca vai aprender a honrar as outras autoridades. E é isso que esse mandamento está estabelecendo. Deus está usando pai e mãe aqui porque é a primeira autoridade. Mas depois dela tem várias outras. Na igreja você tem autoridade. Na sociedade você tem autoridade. No trabalho você tem autoridade. Se eu e você não aprendemos a honrar nossos pais, esquece que a gente vai aprender a se submisso e respeitar nossas autoridades na igreja. Esquece que a gente vai conseguir se submisso e respeitar nossas autoridades no trabalho ou no meio social, político. Então isso é importante. Os pais são as primeiras autoridades que tem na vida, que permanecem durante a vida inteira. A vida inteira. E eu quero comentar ainda mais 2 aspectos. Um último aspecto, na verdade, que é em relação à promessa desse mandamento. Então, olhe comigo o verso 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então veja, esse mandamento, ele, diferente de alguns outros, ele apresenta uma promessa. Olhe comigo, por exemplo, o verso 13. Diz só, não matarás. O verso 14 diz, não adulterarás. Não tem mais nenhum anexo. Esse mandamento, quinto, tem um anexo, que é uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E o que isso significa? O que significa que os teus dias vão ser prolongados se você honrar teu pai e tua mãe? Quer dizer que você vai viver mais tempo? Assim, vou honrar meu pai e minha mãe, vou viver uns 90 anos nessa terra fácil. Assim, né? Será que é isso? Eu não tenho dúvidas que todo mundo aqui conhece casos de filhos que morreram antes dos pais. Filhos obedientes. Filhos que honraram seus pais. Então que fique claro em mente, esse mandamento, a promessa que está sendo concebida aqui, não é relacionada à longevidade de vida,
mas sim a qualidade. O que Deus está prometendo aqui é que filhos que honram seus pais, eles vão ter longevidade de qualidade, em termos de qualidade de vida. Assim. Eles podem desfrutar de uma vida só de 20 anos, de 30 anos. Mas esse período, mesmo que seja curto, vai ser um tempo de muito mais qualidade que se você viver 70, onde você desonrou seus pais a vida inteira. Você pode viver 70 anos horríveis, assim, com vários problemas de saúde e tudo mais. Agora, se você honrar seus pais, a promessa que Deus está nos fazendo é nós desfrutarmos de uma vida de qualidade. Então isso é muito confortador, irmãos. Nós devíamos voltar para este mandamento mais frequente, relembrá-lo e aplicá-lo em nossas vidas. E a última parte que eu quero falar é em relação ao respeito às nossas autoridades. Então, eu já comentei, fique claro, esse mandamento está falando sobre as primeiras autoridades de nossos pais, mas ele se espalha para todas as nossas autoridades que nós temos na nossa vida. E eu quero falar especificamente aqui sobre o meio político, porque nós estamos vivendo um momento bastante conturbado e tudo mais, mas que fique claro, irmãos, independentemente da posição política, assim, você concorde ou você não concorde, nós temos todo o direito e devemos nos posicionar, mas fique claro que se espera da gente é respeito às nossas autoridades. Respeito, sim. O que se viu no debate presidencial, assim, especialmente do padre, foi uma completa falta de respeito. Assim. Você pode, e eu não concordo com absolutamente nada do que a ideologia contrária que nós cremos, não concordo com absolutamente nada. Mas o mínimo que se espera de um cristão que vai debater política de maneira séria é respeito. Em nenhum momento, o que a outra pessoa pensa contrário a você te concede o direito de você faltar com respeito à autoridade. Que testemunho nós estamos dando para os nossos filhos? Que a gente quer que eles nos respeitem, assim, que eles aprendam sobre respeito. Se quando a gente vai falar sobre um candidato político, a gente falta completamente com respeito com ele. Ou pior, de um candidato político que já foi nosso presidente. Vocês estão entendendo, irmãos? Não importa. Você pode não concordar com nada, e eu concordo contigo, não concordo com nada também. Mas em nenhum momento isso anula o respeito, um princípio básico das nossas relações sociais. Então é importante, irmão, nós termos isso em mente. Se nós queremos dar bons testemunhos para nossos filhos, para que eles cresçam com essa base de respeito, que eles consigam honrar as autoridades no colégio, no trabalho deles, nós precisamos dar bons testemunhos. Faça de uma maneira séria, de uma maneira respeitosa. É isso que se espera da gente como cristãos. Então, dito isso, eu quero passar para uma segunda parte, onde nós vamos falar então um pouco sobre o quarto de visitas e hospitalidade. O pessoal aí que sabe escrever, pegou, Samuel? Gabriel? O Samuel sabe escrever? Escrevam aí, eu quero que vocês escrevam coisas importantes que você ouviu sobre o quinto mandamento, tá? Escreva nessa primeira parte, se você já escreveu, se você não escreveu, é importante você escrever. Certo, irmãos? Para nós falarmos sobre o quarto de visita e hospitalidade, eu quero que você abra comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos ler do verso 9 até o verso 13. Romanos capítulo 12, verso 9 em diante diz assim: O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo
ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Vamos abrir um outro texto ainda que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler do verso 8 e verso 9. Crianças, Guilherme, Doris, Joaquim dormiu? Não? Ei, se vocês terminaram o trabalhinho, agora a gente vai falar um pouco sobre hospitalidade, tá bom? Quando a gente recebe alguém na nossa casa, um amiguinho, e aí eu deixei um espaço em branco aí para você. O que a gente pode fazer para receber bem um amiguinho em casa? Quer dizer, vou lá na casa do Guilherme no sábado de tarde. O que você faria para esse amigo, para receber ele bem na tua casa? Tá? Eu quero que você desenhe aí. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8 e verso 9. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Irmãos, esse contexto de Romanos, o texto de Romanos que nós lemos, é um contexto bastante específico, onde Paulo, após 11 capítulos, na primeira parte de Romanos, falar sobre conceitos importantes para a nossa vida cristã, ele começa a aplicar. Do verso 1 até do verso 13 até o verso 8, ele fala sobre os dons espirituais, como esses dons se relacionam na nossa vida na igreja. E a partir do verso 9, ele começa a falar especificamente então sobre o amor, e como o amor deve ser a regra que deve reger as nossas relações sociais. E olha que interessante, ele começa falando sobre o amor, e logo após especificar sobre como esse amor ele deve ser cordial, sem hipocrisia, ele fala sobre a hospitalidade. Sobre a hospitalidade. E por isso essa segunda parte eu falei sobre o quarto de visitas e hospitalidade, porque uma das formas de nós exercermos a hospitalidade é recebendo pessoas em nossa casa para passar uma noite, ou mais de uma noite, no quarto de visita. Esse é o local que nós temos para praticar a hospitalidade. Mas é claro que a hospitalidade ela não está limitada a isso. O simples ato de você receber alguém em tua casa já faz de você uma pessoa hospitaleira e significa que você está exercendo essa virtude cristã. Então, olha que interessante no verso 13 do capítulo 12 de Romanos que Paulo vai dizer, ele vai dizer, compartilhai as necessidades do santo, praticai a hospitalidade. Então, a primeira coisa que Paulo está nos mostrando aqui é que a hospitalidade ela é uma virtude espontânea. Ela é uma virtude espontânea, assim. Eu não preciso chegar para você e cobrar de você assim, me recebe lá na tua casa. É uma virtude espontânea. Um cristão que tem essa virtude madura na sua vida, ele vai receber pessoas na sua casa espontaneamente, sem ninguém precisar ficar cobrando, sem ninguém precisar, ele simplesmente vai brotar dele, é espontâneo. Ele vai convidar as pessoas e tal, e generosamente ele vai fazer isso. E Paulo vai nos mostrar no verso 13, praticai a hospitalidade. Esse verbo praticar nos mostra uma atitude de perseguir. Assim. Por que perseguir? Porque por mais espontâneo que seja, você diz, nossa, eu quero receber pessoas na minha casa e tudo mais. Não é algo simples assim. Você tem gasto, você precisa pensar naquilo que você vai servir, na forma com que a tua casa vai estar para receber as pessoas. Então é algo que se persegue, a maneira com que você projeta isso é importante. E por isso, tanto Paulo aqui quanto Pedro vai nos mostrar que a regra para nós sermos bons hospitaleiros é o amor. É o amor, é o ato de nós nos doarmos pelo próximo, de nós pensarmos no próximo, nos colocar no lugar do próximo para recebê-los bem em nossa casa. Então, isso é muito interessante.
Como você projeta isso? Eu desfrutei, assim, fui muito abençoado durante uns 2 anos da minha vida lá em São Paulo, em ser recebido todo domingo numa casa diferente, assim. Tanto que hoje, não tenho dúvidas, eu quero fazer da minha casa um lar de hospitalidade. Ainda não dá, o Silvio estava me cobrando essa semana, não vou lá, então, esse ano ainda não dá, mas a partir do ano que vem, fica tranquilo. Porque essa é uma virtude extremamente importante. E como nós devemos exercê-la como regra? É o amor. É o amor, é o fato de você se preocupar na estabilidade do próximo e não na tua. Então, coisas que você pode parar para pensar, por exemplo, alimentação, assim, você quer receber alguém na tua casa. Não é o que você gosta de comer, assim, é o que o teu próximo quer comer. Era muito curioso. Nesse ano que eu passei, é muito interessante ver como cada família exercita de uma forma diferente a hospitalidade. Aí, algumas já vinham durante a semana pedindo, você come isso, não come isso e tal. Algumas famílias se preocupam desse jeito. Você pode se preocupar de outra forma, mas isso é importante. Quando você recebe, o que deve reger a nossa hospitalidade é o amor. Você não está lá para saciar o que você quer, mas sim em receber bem o teu próximo. Outras coisas, por exemplo, limpeza, conforto, isso é importante. Aqui, eu já fui muito abençoado aqui na igreja com famílias muito hospitaleiras. Thiago Feltraco nunca hesitou em abrir a casa dele para mim e sempre foi muito generoso. A dona Neide Comeri também. E é muito interessante. A dona Neide, quando eu chego lá na casa dela, tem televisão no quarto, já me passa os canais lá e tal, fica à vontade. O Thiago também, da mesma forma, sempre muito generoso. Então, isso é uma virtude. Veja, eu nunca falei para o Thiago quando eu ia para a Chupinzinha assim, olha, eu preciso ficar na tua casa. Não. Simplesmente de uma forma espontânea, uma forma completamente espontânea, sem ninguém precisar cobrando, pressionando. Eu tenho certeza que o pastor não falou, o pastor já falou, o Thiago talvez recebe na mão. É espontâneo. Então, se eu e você não temos essa virtude madura nas nossas vidas, nós podemos nos espelhar nesses bons exemplos que nós temos para nós refletir sobre isso. Assim. Como está a hospitalidade nas nossas vidas, isso que Paulo está falando, compartilhar a necessidade dos santos, praticar a hospitalidade. Olha que interessante que Pedro vai nos dizer, o amor cobre multidões de pecados, e aí ele vai nos mostrar como uma forma disso acontecer é através da hospitalidade. Assim. Então, quando você recebe pessoas na casa, isso é importante, não é para satisfazer as tuas necessidades, mas sim a do teu próximo. Então, pense até mesmo nas conversas que você vai ter. Assim. As conversas não é para ficar falando sobre você, assim, é para se preocupando com o próximo. Com o próximo. Se nós queremos refletir a glória de Cristo nos nossos lares, uma forma de nós fazer isso é praticando a hospitalidade, é através do quarto de visita. Porque a gente tem um quarto de visita que fica lá, às vezes, a maioria do ano, empoeirando, né? Porque quase ninguém vem visitar a nossa casa. Se a gente quer mostrar o que Cristo fez por nós na cruz, entender, nossa, Cristo morreu, Cristo deu tudo dele por mim naquela cruz. Eu posso fazer o mesmo, assim, manifestar esse amor, recebendo alguém na minha casa, sendo hospitaleiro, abrindo meu quarto de visita para alguém passar o fim de semana comigo e aprendendo com essa pessoa, compartilhando de coisas com ela. Então eu quero lançar um desafio para ti essa semana. Convide alguém aqui da igreja para ir jantar contigo durante essa semana. Sabe, a gente, por vezes, é bem fácil assim criticar, dizendo, nossa, ninguém na igreja ali, ninguém, assim, a galera fria e tal, o pessoal não se aproxima. Mas quanto você tem se esforçado para praticar a hospitalidade? Assim? Quanto nós temos nos esforçado com a igreja, assim, para fortalecer a união entre nós? Então, se você quer crescer nessa área da tua vida, se esforce para isso. Convide alguém essa semana, uma família, para ir jantar contigo, ou para ir almoçar contigo domingo. E pratique a hospitalidade. Receba essa pessoa de forma genuína. Pensa numa família aqui que vocês mal conversam, assim, não tem muita comunhão, não tem muito contato e tal. Ou seria joia receber essa família na minha casa. Não conheço muito sobre eles, assim, mas é um irmão em Cristo, está sempre com nós, joia. Receba essa pessoa na tua casa durante essa semana. Filhos são muito abençoados quando eles crescem num lar hospitaleiro, convivendo com pessoas, refletindo esse amor de Cristo na nossa vida cristã. Então pense sobre isso, esforce sobre isso. É importante nós desenvolvermos essa virtude cristã para que Cristo seja refletido no nosso lar. Então, irmãos, nessa noite nós falamos
um pouco mais sobre a glória de Cristo no lar cristão. E se nós queremos manifestar a glória de Cristo, nós precisamos pensar nessas duas formas. Primeiro, a honra aos nossos pais, às nossas autoridades. Nós precisamos desenvolver, resgatar este conceito de respeito, de submissão que foi estabelecido por Deus como mandamento. E nós precisamos refletir Cristo de forma a nós crescermos nessa área da nossa vida que é a hospitalidade. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz através da Tua palavra e nós termos o direcionamento através dela. Neste momento nós rogamos que Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações, nos ajudando a progredir nessa caminhada da fé, nos amadurecendo, nos tornando mais parecidos com Teu Filho dia após dia. Oramos para que o Senhor nos ajude a honrar nossos pais, a honrar nossas autoridades, da forma como o Senhor espera com que nós as honremos. Trabalhe em nosso coração, tirando o orgulho, tirando a soberba, ajudando-nos a nos submeter, a demonstrar de respeito em todas as esferas da nossa vida, seja com os nossos pais, seja com a nossa liderança na igreja, seja com os nossos políticos ou no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Nos ensine a ser pessoas que demonstram essa virtude cristã, para que o Teu nome seja glorificado através de nossa vida, Senhor, para que o Senhor seja honrado, para que o Teu nome seja bem proclamado através de nós. Pedimos da mesma forma, Senhor, que o Senhor amadureça em nossos corações o conceito de amor cristão, sobre refletido na hospitalidade. Ajude-nos a nos esforçarmos para termos comunhão uns com os outros, para que a nossa igreja cresça, progrida como família da fé. Que nós realmente venhamos nos dispor essa semana para receber alguém com amor, com afeto em nossas casas, para que nós venhamos desfrutar de momentos de comunhão, de conhecimento, de troca mútua de experiências, para que nós venhamos crescermos juntos como família e glorificarmos o Senhor. Que neste mesmo amor que nós recebemos, que cada um que está aqui recebeu o Senhor na cruz, que este mesmo amor inunde nossos corações e que nós venhamos despejá-lo, Senhor, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente os nossos irmãos na fé. É o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus.